dizendo, 1/4 de hora eu vou estar contigo. Você manda, né? Você manda, né? 1/4 de hora. Aí você pergunta. E espírito superior, né, puro, tem tarefas a realizar, né? A gente é como a gente fica no portão, às vezes conversando muito tempo e não resolve muita coisa. Mas vocês têm tarefa a fazer, né? Em março de 1860, a segunda edição é definitiva. Revista, corrigida e ampliada. Tá certo? Aí nós vamos observar, na segunda edição, a interferência já do codificador, de Allan Kardec. Na primeira edição não tem interferência dele. É o que Canuto já viu, fala, isso aqui é água de rocha, é o ditado puro dos espíritos. Dali ele faz outras perguntas em cima daquelas perguntas. Tipo assim, já que é uma, entre aspas, colocação que ele não sabia, que faria Canuto já viu, se é água de rocha, eu vou refazer essas perguntas de uma outra forma. E vou ampliar essas perguntas para ver se eu chego onde eu quero. Não é? Ou se eles se contradizem, mas não há contradição. Não há contradição no livro dos Espíritos. Em 1866, na Revista Espírita, página 141 a 144. Já estão nessa daí, né? Já. Está nessa, Já né? passamos. Já passou, né? Já está na 67? 67. 67. Então, tá bom. O Espírito de luz assim se expressa. Desejamos que em todos os corações, em todos os setores perdidos desse mundo, penetre o livro dos Espíritos. A doutrina que ele encerra é a única que pode mudar o espírito das populações, arrancando-as à pressão absurda dos que ignoram as grandes leis da erraticidade e que querem imobilizar a crença humana num débito, onde eles próprios têm tanto trabalho em se reconhecer. Né? Nós estamos aqui de passagem. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar se maltratando, não adianta ficar maltratando os outros. Você é jovem e vai ficar velho, tá certo? A gente que já está mais velho um dia vai desencarnar, enfim, é um processo natural, né? Não tem como fugir disso. Não adianta querer ficar inventando histórias, não é? Subterfúgios, porque nós vamos voltar à erraticidade, fazer as nossas avaliações e ver o que nós precisamos aqui trabalhar. Muitas das vezes, como está lá no livro Céu e Inferno, né, dos espíritos arrependidos, estamos aqui para fazer coisas simples, sabe qual é? Lidar com a nossa própria natureza. Às vezes a gente acha que tem que fazer uma coisa grandiosa. As coisas vão acontecendo, mas o Espírito diz, olha, uma grande dificuldade minha foi lidar com a minha própria natureza. E nós? Temos que lidar com a nossa natureza, saber quem somos, o que precisa tirar do nosso mundo íntimo, né? Que não é bom, toca a coisa boa. Vamos lá à frente? Eu quero. Não, volta para o outro. Volta para o pessoal não ler. Isso. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi lançado, né, lá em Paris, como a gente observou, 18 de abril de 1857. Então, o professor Hipólito Leon Guémizar Rivai, ele leva até a livraria da Madame Danty. Madame Danty, ela passou a tomar conta, de forma mais direta, ela e seu filho, Eduardo, da livraria Danty após a morte, desencarne do seu esposo. O professor Rivai, através dessa livraria, ele fazia com que ocorresse, não é, a publicação dos seus livros voltados para a parte da educação, enfim. E ele, num dado momento, reúne esse caderno de anotações
e vai levar até a livraria. Naquela época na França, bem interessante fazer essas observações, esse movimento espiritualista, não é? Mas, acima de tudo, a prática dessa final de tarde no salão, e se lidar com as mesas girantes, né? Essa brincadeira do copo, né? Aquela coisa toda, né? Mas lá a mesa girante tornou-se uma febre, todo mundo se dava com aquilo e dizia que aquilo era a arte do demônio, né? Então existiu naquela época várias publicações que tratavam sobre Satã, sobre o diabo e tal. Uma dessas publicações era do senhor de Merville, que também chamava o Livro dos Espíritos. Tá certo? Chamava-se também Livro dos Espíritos. E o professor Hipólito Leon Denisard leva o seu caderno de anotações a essa livraria para que ela levasse a tipografia e tal, aquela coisa toda, todo aquele movimento. Chegando lá, ele não encontra a senhora, e sim o filho dela. Ele então pergunta ao professor Rivaldo: o senhor se ocupando com essas coisas? Essa moda já acabou. O nosso estoque aqui está cheio desses livros aí que falam sobre Satã, ninguém mais se interessa por isso, tá certo? E ele ficou ali. Esse relato de Eduardo é feito a um senhor chamado de Chalard. Chalard era um jornalista do Correio de Paris, que foi o slide que apareceu aqui, que vai voltar, tá certo? E ele relata a situação em que o professor, chegando ali, ele não queria aceitar aquele livro para publicação. Falou: não tem tempo, está no final do ano, o senhor traz um negócio desse para cá, que todo mundo já falou sobre isso, e chama a atenção o senhor, um homem de letras, ocupado com isso, não é? E daqui a pouco vai chegar lá a mãe do Eduardo, conversa com o codificador e fala para ele: o livro está aqui e tal. Ela vai, coloca em cima da minha mesa, que eu vou dar uma lida no domingo para ver se a gente pode levar o mais imediato possível para a confecção do livro. Vamos ver se é bom, se não é. Aí ela vai ler. Então ela relata o seguinte: ela leu toda a introdução e se absorveu de tal ordem no livro que ela levou até o fim, fez toda a leitura do livro. E ela coloca uma tarja em vermelho sobre a mesa, para que na segunda-feira, quando o filho chegasse, ele tomasse as devidas providências. Ela escreve: esse livro deve ser levado para a edição imediatamente. E ele vai contestar a mãe. É natural. Os filhos trabalham, às vezes, com um negócio, um sócio, que seja, contesta, é bom, não é, e tal, será que isso vai dar lucro? Mas o codificador dizia que ia assumir toda a despesa. Enfim, ele vai, com referendo da mãe, chama a atenção, vai ler também, fica maravilhado com o livro. Por cima do que escreveu a mãe, e ele tinha feito um X, não é? Filho costuma fazer isso, né? A mãe fala: isso é bom, aí o filho vai, né? Ele foi, meteu um X, não é, em cima, e ele foi e refez. Deve ser levado realmente ao pleno, né? Vai levar então para ser trabalhado e o lançamento. Quando chega esse livro, quem está conversando com ele, não é do Chalard, jornalista do Correio de Paris, que ali está porque aguardava uma namorada que chegaria para o encontro no jardim em frente. E naquela conversação, Eduardo faz toda essa colocação que eu fiz agora para vocês. Chama a atenção do Chalard para o livro. E ele, ao sair, leva um exemplar. Vai ler o Livro dos Espíritos, enquanto aguarda a namorada. E ocorre o quê? A namorada chega. E ele não quer parar de ler. Ele não quer parar de ler. Ela acha que ele não está com interesse mais com ela. Mas por quê? Ela levou, porque era comum naquela época, levar o irmãozinho, né? E ele fica chateado
Ou ela acha que ele ficaria chateado, porque naquele dia ela tinha levado o irmão e ele pediu para que ela viesse ao encontro sozinha, né? Deixar o irmão em casa um pouquinho, né? Mas ela levou o irmão, então ele ficou chateado. Ela começa a perguntar, e você ficou chateado, tal, tal. Estou vendo que você está absorvido aí nessa leitura. O que é isso? Que romance é esse? Tal, tal. E ele começa a detalhar para ela o que ele havia lido em O Livro dos Espíritos. Ele falou, lendo esse livro, do meu pensamento inicial, que era de ter com você apenas assim um folguedo, uma coisa passageira, eu me decidi a casar com você. Eu quero a sua casa para pedir você em casamento. Tá certo? E eles, então, vão ali, né, a história é um pouco mais longa, nós estamos na România daqui a pouco, né, e eles vão, então, adentrar aqueles jardins. É comum na França as pessoas andarem pelos jardins, tomarem lá o champanhe, eles levam até uma sacolinha, não é? Aquilo é comum, eles sentam nos gramados, final de semana, né? E ali tomam o seu champanhe, então ele convida ela a tomar o seu champanhe e tal, tem aquele momento ali prazeroso e vão comunicar isso aos pais. E é interessante que ele vai buscando as perguntas com ela, e ela daqui a pouco, de desinteressada, passa também a interessar-se. E ele diz, esse livro modificou a minha forma de ver a vida, né? Esse relato é um relato de Canuto de Abreu, que está neste livro, né? O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, tá certo? Muito interessante, né? E ele aqui vai trazendo para nós essa conversação, as perguntas que o rapaz do Xalac faz, né? Lê, melhor dizendo. Então, tipo assim, e folheando o livro, encontrou e leu em voz abafada essa passagem. Onde está escrita a lei de Deus? Na pergunta 283 do primeiro livro, que hoje não é a pergunta 283. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O homem, então, tem dentro de si mesmo os meios de distinguir o bem e o mal? Sim, quando crê em Deus e quer praticar o bem. Para isso, Deus lhe deu a consciência. Qualquer homem em razão sã pode discernir o que é bom e o que é mal. Aí ele vai pulando as perguntas, não é? Enfim, é bastante interessante essa leitura. Aí, o que ocorre? Passa algum tempo, 1867, na Revista Espírita do ano de 1858, mas a colocação é feita em junho de 1857, o Livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec, é uma página, está faltando acento ali, nova, no próprio grande livro do infinito. E estamos persuadidos, uma marca será posta nesta página. Seria lamentável pensar se estarmos aqui a fazer reclame bibliográfico. Se tal pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena. Não conhecemos absolutamente o autor, mas proclamamos bem alto que gostaríamos de conhecer. Quem escreveu aquela introdução que abre o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos novos. A introdução do Livro dos Espíritos é a introdução à doutrina espírita. É algo fantástico, muito importante para todos nós. Continua o artigo. Esse artigo é grande porque tem 2 A, hein? A todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que nas suas quedas regam com lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontraram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai
e ele vos tornará melhores. Todos quanto alinham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Quem é esse jornalista? É o que estava na livraria do Antigo no dia que chegou o livro. É o jornalista que resolve não ter mais apenas um folguedo, uma situação passageira com a jovem, mas constituir uma família, porque quando ele lê o ponto que diz respeito ao casamento, ele toma um impacto muito grande, né? E ele diz, esse ponto modificou a minha forma de ver. Então, quanta coisa em O Livro dos Espíritos vai dar a resposta para as nossas perguntas, não é? Responde, de forma geral, tudo aquilo que nós precisamos mesmo, as nossas perguntas mais íntimas. Então, é importante nós divulgarmos o Livro dos Espíritos, não é? Chamar atenção para esse livro, procurar meditar sobre aquelas respostas ali, com calma, estudar realmente. E aí ele fala assim, e você já estudou o Livro dos Espíritos? Já. Eu já estudei. E o Divaldo diz o seguinte, depois que eu li lá umas 10 vezes, é que a Joana falou para mim, agora você começa a estudar, porque você leu, não é isso? Agora estuda, porque é muito profundo, e você vai fazer conexões com o Evangelho, não é? Você vai pegar passagens do Evangelho que estão intimamente ligadas com as respostas do Livro dos Espíritos. Você fala, nossa, você parece um quebra-cabeça, se encaixou certinho aqui. Não é um acaso, tem um fundamento. As mensagens de Jesus também não foram jogadas ao vento, não é? É uma coisa se conectando com a outra, para que possamos ter paz, harmonia e sermos felizes, tanto quanto comporta a felicidade na terra. Não sei se tem mais algum slide. Hoje à tarde hoje à tarde eu fui digitando isso um pouco correndo, na verdade, mas tá bom? No final está tudo muito certinho. Deu para falar o que a gente gostaria de falar, apresentar o Livro dos Espíritos, não é? Esse livro também do Canuto de Abreu, todos esses dois livros são do Canuto de Abreu, certo? É um grande estudioso da doutrina espírita, não é? Pensador, filósofo. Que nós possamos retornar aos nossos lares, né? Com paz no coração, meditando sobre tudo isso. E fazendo uma grande pergunta, o que o Livro dos Espíritos transformou na minha vida? O que ele ajudou a transformar na minha vida? E o que ele poderá ainda transformar? Aqueles que ainda não começaram a estudar, o convite para iniciar estudo, né, que é muito interessante. E aprofundando devagarinho. Então, vamos ficar na memória. Que Jesus nos abençoe. Um forte abraço a todos. Graças a Deus.